E aí, aluno ou aluna, bem-vindo a mais um módulo do treinamento Técnicas de Invasão em Redes Sem Fios. Este é o módulo 4. Vamos tratar especificamente das características e funcionamento de antenas. O nosso objetivo nesse módulo é apresentar a você participante, aluno ou aluna, modelos e padrões das antenas para frequências homologadas, compreender um pouco sobre baixa e alta frequência, bem como determinar qual é a melhor escolha de antena, dependendo da sua necessidade, compreender aí aqueles termos que muitas vezes a gente ouve e não entende, como dBi, alcance, irradiação, perda e ruído, e também as principais diferenças entre as frequências 2,4 GHz e 5 GHz. Iniciamos então esse módulo falando aí de antenas e frequência. Fato que a escolha correta da nossa antena ela é de extrema importância para o bom funcionamento de um sistema que dependa dela. Seus vários componentes, como por exemplo diretor, refletor gama, plano terra, entre outros, eles devem ser proporcionais ao que a gente chama de comprimento de onda da frequência. Se esse termo comprimento de onda da frequência ainda é novo para você, o comprimento de uma onda de frequência ele é o resultado da divisão da velocidade da luz por essa frequência. A fim de exemplificar como seria o tamanho de comprimento de onda, como referência vamos utilizar o exemplo dividindo a velocidade da luz pela frequência 2,462 MHz, que dá um total de 12,18 cm. Ou seja, a frequência de 2,462 MHz ela possui um comprimento de onda de 12 cm aproximadamente. Esses 12 cm vão variar para mais ou para menos, é muito pouco, se a gente arredondar de forma geral, como sendo a frequência 2,4 GHz. No gráfico a seguir fica melhor de entender aí o que é uma frequência. Entenda a frequência, se a gente olhar esse gráfico, como essa quantidade de vezes que ela varia em um determinado tempo. Se você comparar a frequência de cima com a frequência de baixo, com certeza essa frequência de baixo em um mesmo espaço de tempo, ela vibra muito mais vezes. Ou seja, se a gente olhar esse comprimento de onda comparado ao comprimento de onda do gráfico acima, este abaixo sofre com certeza muito menos interferência. Esse outro está muito aberto a receber interferências. Comparando as frequências 2,4 GHz e 5 GHz de antenas, a 5 GHz é considerada uma alta frequência, pois em um mesmo espaço de tempo ela com certeza vibra muito mais vezes. Ao passo que na baixa frequência a sua atuação é muito menor do que se comparada a 5 GHz. E por consequência disso, já por esse aumento tão grande nesse comprimento de onda, ela com certeza sofre muito mais interferências. Para que seja possível escolher corretamente o nosso tipo de antena, a gente deve observar, por exemplo, a distância que os sinais devem atingir, as direções a serem enviadas desses sinais, que frequência vamos utilizar e também, muito importante, a geografia do nosso terreno. Se estamos numa área serrana, topo de uma serra ou na base dessa, numa área urbana com bastante prédios, bastante árvores, que são vários elementos que podem atrapalhar o nosso sinal. Embora existam muitos modelos de antenas aí no mercado, seus tipos são basicamente três: direcional, semidirecional ou também chamada de antena setorial e antenas do tipo omnidirecionais. As antenas direcionais, elas transmitem sinais em uma única direção e possuem um ângulo de irradiação considerado bastante fechado, que vai de cerca de 3 a 20 graus, então é um ângulo bastante fechado. Dentre os modelos mais básicos dessas antenas direcionais, nós temos as parabólicas, e ela pode ser fechada ou não. Nós temos os modelos IAGs e também as helicoidais. Para você entender um pouco, essas parabólicas, por exemplo, fechada, ela atenua sensivelmente ruídos vindos de trás dela, ao passo que as antenas com parábola de grade, aquelas que são mais abertas, elas atenuam apenas moderadamente os ruídos vindos de trás. E aqui temos um exemplo de antenas direcionais do tipo parabólica. A gente pode ter ela fechada, observem esse prato parabólico aqui, ó. Ele não tem nenhum furo, nenhuma saída. Nós temos uma parabólica gradeada, bastante comum também aí no uso de antenas. Elas são antenas direcionais, então eu percebo que ela é sempre apontada para um local, uma área restrita.
ela atenua moderadamente os sinais e os ruídos que vêm aqui por trás dela. E temos também essa parabólica aqui, ó, semi-fechada. Ela é uma parabólica com placa que possui alguns furos e também atenua aí moderadamente o sinal. As antenas direcionais do tipo IAGS, elas atenuam moderadamente os ruídos vindos de trás, e temos também as helicoidais, que atenuam sensivelmente esses ruídos vindo tanto de trás como de qualquer um dos lados. As antenas IAGS, também chamadas de antenas espinhas de peixe, possuem esse modelo aqui, ó. São antenas com espaço bastante restrito, ela pode variar de ângulo também de 3 a 20 graus. Percebe que ela aponta especificamente para uma única região. E temos também as helicoidais, essas que enviam o sinal, por exemplo, em um formato mais espiralado. As antenas setoriais, ou várias vezes chamadas de semidirecionais, elas transmitem sinais também em uma única direção, porém o seu ângulo de radiação ela é bastante aberta. E aí a gente já pode trazer aquela seguinte comparação. Quanto maior o seu ângulo de radiação, ou seja, mais aberto ele for, com certeza também sofrerá muito mais interferências. O seu ângulo de atuação é entre 30 e 180 graus. Pode ser tanto na vertical quanto na horizontal, cobrindo uma área bastante extensa. Nós temos o modelo das antenas semidirecionais, que são os painéis setoriais, e eles atenuam moderadamente ruídos vindos de trás. E aqui temos o modelo básico de antenas setoriais. Esse modelo aqui ele é bastante comum em residências, são as famosas CPEs aí para conexão de internet via rádio, né? Mas é basicamente essa anteninha quadrada aqui. Ela é bastante aberta e, por consequência disso, ela recebe aí muito mais interferência. Atenua moderadamente ruídos vindos de trás, mas é bastante sensível de ruídos vindos dos lados ou pela frente. Essas antenas semidirecionais, elas também podem formar aí painéis setoriais quando a gente trata especificamente de provedores de serviços de internet via rádio. Provavelmente na sua cidade deve ter alguma torre de transmissão que no topo dessas torres possuem painéis semelhantes a esses apresentados aqui nas imagens. E podem ter esses pratos de CPE quadrada ou esses pratos um pouco mais arredondados. E temos também as antenas omnidirecionais. As omnidirecionais são as mais comuns que você identifica no mercado e elas transmitem sinais em várias direções. Seu ângulo de radiação ele é de 360 graus e são conhecidas como antenas omnis. Analisando essa imagem, percebemos um pouco como é a irradiação desse sinal. Se a gente analisar a antena ela estando em pé, uma visão em pé desta antena, ou seja, na vertical, a gente observa que para ambos os lados dela, ela praticamente irradia igualmente. Mas para cima e para baixo, ela tem uma radiação um pouco mais inferior. Agora, se a gente olhar ela de cima, ela estando aqui ó, no centro, e a gente olha ela de cima, a gente percebe que ela irradia igualmente, ou tenta irradiar igualmente para todas as direções, ou seja, 360 graus. E aí, a fim de exemplificar, nós temos esses modelos de antena aqui que são bastante comuns no mercado, que com certeza você já deve ter visto. Existem várias marcas, características específicas de cada marca no mercado. Eu não vou me atentar neste quesito, fica aí a critério apenas para você compreender como é o modelo das antenas omnis. Inclusive, para o nosso treinamento, um adaptador Wi-Fi sem fio recomendado é exatamente algum que lhe permita, aqui neste exemplo, conectar uma antena externa. E uma antena que você pode estar conectando ao seu adaptador sem fio Wi-Fi é exatamente uma antena Omni, que poderá irradiar em ambas as direções, alcançando muito mais alvos nas proximidades do seu equipamento. No próximo vídeo, vamos tratar especificamente de dBIs e alcance de sinal. Falando um pouco de ganho, todo tipo de antena tem sim um ganho em alguma direção, seja proveniente do fato de que as antenas não irradiam uniformemente em todas as direções. E assim, o ganho de uma antena ele é medido em decibel, conhecido pelas siglas dB. E a sua unidade ela é expressa em dBi, onde esse I significa intensidade. E ele indica que o sinal máximo da antena foi comparado com o sinal de uma antena isotrópica. A título de conhecimento, uma antena isotrópica seria uma antena considerada perfeita. Aquela antena geralmente testada teoricamente, que não sofre nenhuma interferência, que não tem nenhuma perda de sinal. Enfim, geralmente ela é uma antena utilizada apenas para fins de fabricação de equipamentos. A gente sabe que uma antena perfeita, sem nenhuma perda de sinal, sem nenhum tipo de interferência, é praticamente impossível. Bem,
A distância atingida pela irradiação de uma antena, por exemplo, ela pode ser estabelecida de acordo com seu ganho em dBis. E aí, comparada a uma antena isotrópica, ou seja, aquela que não sofre nenhuma interferência, para cada dBi de ganho, a gente acrescenta aí 900 metros de alcance. Se a gente puder comparar aí uma antena com ganho, por exemplo, de 20 dBis, teoricamente o seu alcance será aproximado de 18 km. 20 dBis é um ganho bastante comum em antenas direcionais, como por exemplo aquelas do tipo parábola. Claro que este ganho, este alcance especificado, ele não considera variações de terreno, nem tampouco interferências. Isso fará com que esse alcance seja reduzido. No próximo vídeo, vamos falar um pouco mais sobre radiação, sinal e ruído. Falando de formato de onda eletromagnética, ela pode ser horizontal, vertical, circular ou helicoidal. E aí é o que chamamos esse formato de polarização. Para que haja uma boa comunicação entre as antenas, é necessário que elas estejam irradiando com polarização igual. E aí, para que ela seja considerada de bom rendimento, a gente deve levar em conta, além do ganho de dBi, que ela esteja sim sintonizada na frequência para a qual ela foi projetada, irradiando com pelo menos no mínimo 89% de sua potência recebida pelo transmissor. E aí essa potência de recepção a gente vai passar a conhecer através da sigla PWR. Atentem para essa sigla, pois a gente estará utilizando ela no decorrer das etapas de ataques direcionados aos protocolos. E existem muitos materiais que podem causar uma espécie de perda de sinal. E falando de perda, quando ela chegar até 4%, é uma perda considerada um tanto ótimo. De 4 a 8, boa. De 8 a 11, regular. E a partir de 11% de perda em diante, já é considerada aí um percentual sujeito a sérias falhas e sérios problemas. Se a gente analisar o seguinte gráfico, considerando a irradiação de uma antena para ambos os lados, considerando aí um PWR de até menos 50, é uma conexão bastante boa. Geralmente você estará próximo do dispositivo. Até menos 75 é uma conexão razoável. Você pode ter uma perda de pacote aqui ou ali, porém não vai atrapalhar aí a sua conectividade. Poderá inclusive ser até imperceptível para o usuário. Mas, superior a este valor, você com certeza já terá um pouco mais de dor de cabeça, podendo ter perda de sinal, falhas de conexão, falhas de associação, podendo até nem mesmo conseguir se associar àquele access point. Dentre as razões principais no processo de interferência, podemos definir aí o co-canal, canais adjacentes e dispositivos não Wi-Fi. No tipo de interferência co-canal, os dispositivos eles revezam para conversar e, portanto, fica claro que quanto mais dispositivos conectados, maior sim com certeza será o tempo de espera para essa conexão. No processo de configuração de qualquer dispositivo como o access point, é sempre importante escolher corretamente o melhor canal para aquela configuração. Essa seleção ela é crucial em casos tratados como de interferência. Essas interferências elas podem sim ser relacionadas com toda certeza ao canal, pois ele pode ser um canal bastante congestionado. E a escolha correta desse canal pode inclusive eliminar aí certos tipos de interferências. E também podemos sofrer interferências do tipo dos dispositivos NON 802.11, ou seja, muitos equipamentos eles operam em frequências semelhantes ou iguais, próximas àquelas utilizadas em redes sem fios. Agora eu trago uma pequena lista das principais matérias que podem causar interferências ou perda de sinais. Podemos ter interferência de outras redes sem fios em canais próximos, eu falei aí canais adjacentes. Telefones sem fios e micro-ondas, por exemplo, eles operam na frequência 2.4, que é non-Wi-Fi, né? Babás eletrônicas que operam em frequência 2.4, também non-Wi-Fi. Temos outros equipamentos que operam na frequência 2.4, também não Wi-Fi. Canos de água e humanos, sim, a água ela causa uma certa interferência, ela atrapalha na transmissão de um sinal. Muros de concreto também pode ser uma interferência. Paredes com isolamento acústico também pode atrapalhar nosso sinal. A chuva, porque também tem água, e a água, como já dito anteriormente, ela atrapalha na transmissão de sinal. E tempestade solar. Se você não sabia, quanto maior a temperatura local do ambiente, maior é a distorção do nosso sinal transmitido. Este sinal transmitido ele pode sofrer uma certa deformação e aí causando uma perda de sinal. Já que falamos bastante de canais,
no próximo vídeo a gente vai tratar de canais e sua frequência de atuação. Comunicações diretas entre estações do tipo Wi-Fi, elas acontecem por um canal próprio, por exemplo, uma frequência específica para o tráfego de sinais eletromagnéticos. E aqui no Brasil é comum a gente utilizar os padrões 802.11bgn, padrões esses que a gente já citou, da banda 2.4 GHz. Portanto, todas as versões de padrão já indicado até a versão 802.11n, elas funcionam em frequência de canais de 2.4 a 2.5 GHz. Esses 100 MHz de diferença aí, eles são divididos em 14 canais de 20 MHz cada, e se você for calcular graficamente, vai perceber que cada canal ele acaba sobrepondo um ou outro entre 2 a 4 canais. Essa sobreposição faz com que esse rendimento da rede de 2.4 GHz seja bastante ruim. No gráfico a seguir a gente observa aí que os canais eles se sobrepõem, então por isso, a importância correta na hora da escolha do canal, pois a gente pode pegar um canal que ele sofre bastante interferência, ou seja, um canal bastante congestionado. E dentre estes canais, o canal 1, canal 6 e canal 11, eles são sobrepostos por apenas outros dois canais, ou seja, dentre os 14, eles são os que sofrem menor interferência. Dessa forma, a escolha de um canal com certeza é essencial para ter um bom nível de qualidade na minha rede sem fio. Os únicos canais, como citados, que não se interpolam é 1, 6 e 11 e os que sofrem menos interferência. Assim sendo, permitem o uso da mesma área física sem o risco de causar interferências por sobreposição de canais. Uma boa notícia é que boa parte dos equipamentos eles já suportam a banda de 5 GHz, e aí que possui uma frequência total de 600 MHz entre um canal e outro. E pode suportar até 25 canais sem nenhuma sobreposição. Com isso, a chance de você ter interferência ou alta utilização dos canais é com certeza bastante pequena quando comparada aí ao 2.4. E aqui num gráfico de relação, a gente percebe que unidades de 5 GHz podem possuir até 25 canais e sofrem muito menos interferência. Comparando agora o canal 2.4 GHz com o canal 5 GHz, vamos a algumas definições básicas. O canal 2.4 é um canal de espectro total de 100 MHz. Ele é muito utilizado tanto por dispositivos comuns em redes sem fios como por alguns não redes sem fios, como a gente já viu anteriormente no vídeo de interferência. Ele sofre muita interferência e utiliza os padrões BGN. A frequência 2.4 GHz já é considerada por muitos fabricantes como a frequência do passado. Já a 5 GHz possui um espectro total de 600 ou mais MHz, possui um menor tráfego por Wi-Fi e não Wi-Fi, ou seja, é uma via bastante larga, com pouco tráfego, possui menos interferência, é compatível com os padrões 802.11b e é considerada por muitos fabricantes como a frequência do futuro. E aqui, a título de exemplo, imagine a frequência 2.4 GHz como um espaço público de convivência onde várias pessoas disputam o mesmo espaço. E aí, como você pode observar na imagem, não é uma área confortável de estar trafegando. Ao passo que a 5 GHz seria como uma via bastante ampla, com vários canais possíveis para se trafegar e com pouco trânsito. Bom, agora que você já conhece e entende um pouco mais de antenas e principalmente a necessidade da escolha correta do seu canal, eu trago aqui uma dica bastante útil para aquelas pessoas que utilizam, por exemplo, dispositivos smartphone com sistema operacional Android. Esse aplicativo está disponível para Android e você pode buscá-lo diretamente na Play Store. Eu vou deixar aqui nesse slide o link para você acessar esse aplicativo diretamente aí via smartphone, ou você pode estar pesquisando na Play Store Wi-Fi Analyzer. A gente sabe que tem várias etapas e uma dessas etapas é a escolha correta do canal. O aplicativo Wi-Fi Analyzer ele vai nos auxiliar na escolha do melhor canal possível. E aí, como por exemplo, ele possui várias funções e janelas, e uma dessas funções e janelas é exatamente permitir a análise através de um gráfico de canais e ver também a potência do sinal dessas redes. Observem aqui na imagem que eu consigo identificar os canais da frequência 2.4, por exemplo, e ver
qual desses canais está mais sobrecarregado, ou seja, possui um trânsito muito maior de sinais de outras redes concorrendo àquele canal. Temos também gráfico de duração e um gráfico que permite a gente ver e identificar configurações desse dispositivo, como por exemplo aqui na imagem eu consigo ver fabricante, potência do meu sinal e o dispositivo ao qual estou associado. Ele me traz inclusive informações de gateway, endereço IP, DNS, entre outras informações. Ele também possui uma área para buscar sinais. Basta você selecionar a rede desejada. Se escolher, você também pode habilitar uma espécie de som e ele seria como um detector de sinais. Ele fica variando essa agulha, buscando a melhor qualidade daquele sinal, daquele ESSID escolhido. É interessante você usar esse recurso porque você consegue identificar a posição, a direção de onde está vindo esse sinal e aí identificar exatamente onde está o seu equipamento. Além disso, ele também possui a área de classificação de canais, onde ele dá uma sugestão, aquele canal com menor interferência e mais indicado para você no momento. E chegamos agora ao fim de mais um módulo. No próximo vídeo você será apresentado novamente aquela etapa de fixação de conteúdo. Estamos chegando ao fim de mais um módulo do nosso curso de técnica de invasão em redes sem fios. Eu peço que você analise os termos da tabela abaixo e verifique se algum não ficou claro para você. Você também pode optar por imprimir essa tabela disponível no nosso slide de arquivo em PDF que está na nossa pasta material de apoio. É interessante você analisar esses termos, pois eles são palavras-chave deste módulo. E se algum não ficou claro, eu peço que você volte todos esses vídeos ou até o vídeo especificado e reveja com o intuito de fortalecer ainda mais o seu aprendizado. Muito obrigado, espero que tenha gostado desse módulo. Qualquer dúvida ou sugestão, utilize o fórum deste treinamento. Muito obrigado e até o nosso próximo módulo.